Falaremos nesse vídeo sobre razão. O que significa razão em matemática? Quando representamos uma relação entre dois números, por exemplo, 2 e 3, assim, expressão em forma de uma fração, isso também é uma razão. Razão, então, é a relação entre dois números, só que em fração nós chamamos de numerador e denominador da fração. Em razão, nós vamos dizer antecedente e consequente da razão. É a relação entre dois números, duas grandezas, etc. Então, nós vamos representar a razão, digamos, representando literalmente, então, por letras, A e B. Nós vamos chamar de antecedente da razão e consequente. E também representamos assim, A está para B. Então, numa fração, nós dizemos numerador e denominador. Na razão, nós dizemos antecedente e consequente. E a maneira de interpretar é um pouco diferente, porque na razão nós dizemos assim, que o número 2 está para o número 3. Então, o numerador A está para o denominador B da fração. O antecedente está para o seu consequente. Também se representa assim, uma razão. A está para B. Então, nós temos assim, pegando a nossa fração, 2 terços, ou seja, 2 está para 3 quando se interpreta em forma de razão. Se multiplicarmos esse numerador por 2, vamos chegar a outra fração, 4 por 6. Notemos que, multiplicando por 2 o numerador e o denominador, não alteramos a relação, não alteramos a nossa razão. Então, 2 terços é equivalente a 4 sextos. Então, essa nova fração é uma fração equivalente, porque não estragou a nossa relação de 2 para 3. 2 para 3, 4 para 6. Se multiplicarmos por 3, essa fração originária, nós vamos obter uma outra. 6, e o denominador por 3 também, 6 para 9. Então, é uma nova fração, outros números, mas a relação é a mesma, 2 para 3, 6 para 9, 4 para 6, e assim 8 para 12, e vamos obter infinitas frações que são, como nós falamos, são frações equivalentes. Então, todas essas frações são equivalentes à originária, ou seja, guardam a mesma relação entre os números. É a mesma razão entre os números, como nós chamamos. Então, isso chama-se razão. Razão é a relação entre dois números, representada em forma de uma fração, onde nós temos o numerador como antecedente e o denominador como um consequente. Falemos agora sobre proporção. O que é uma proporção? Em matemática, nós dizemos que proporção é uma sentença que representa a igualdade entre duas razões. Isso forma uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Entre duas razões que seriam, no caso, duas frações equivalentes. Vamos pegar aqui o número 60 e o número 40, numerador e denominador de uma fração, ou antecedente e consequente de uma razão. Se dividirmos por 2, vamos obter uma outra fração, uma outra razão, que é equivalente à anterior. Então, dividindo o antecedente da primeira razão aqui,
60 dividido por 2 dá 30. 40 dividido por 2 dá 20. Então, não estragou a relação entre essas duas razões. Isso formou uma proporção. Então, representando em formas de letra, a primeira eu poderia dizer que A está para B é igual a uma outra razão, C está para D. A está para B e C está para D. São duas razões equivalentes, formam uma proporção. Nós podemos representar, então, a primeira razão dessa forma, A está para B. E a segunda, C está para D. E quando forma uma proporção assim, nós costumamos dizer A está para B, assim como C está para D. E representamos aqui com 4 pontinhos. Então, assim, nós representamos uma proporção. A está para B, representado dessa forma, A está para B, assim como, representado por 4 pontos, assim como a outra proporção, a outra razão, C está para D. Dizemos que esses dois termos aqui, que estão no meio da nossa proporção, são chamados de meios da proporção. E esses dois números que estão nos extremos são chamados de extremos da proporção. Então, temos os meios da proporção e os extremos da proporção. E aí vem a primeira regra básica de proporção. A regra básica de proporção diz que o produto dos meios de uma proporção é igual ao produto dos extremos da proporção. Então, B vezes C, os meios, será igual ao produto dos extremos, A vezes D. É a regra básica de proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Se pegarmos essa proporção que está servindo como exemplo, vamos verificar que o produto dos meios aqui será 40 vezes 30. Então, 40 vezes 30 será igual ao produto dos extremos, 60. Então, verificamos que é uma verdade. 40 vezes 30 dá 1.200, 60 vezes 20 também dá 1.200. Então, é a regra básica de proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos. Vamos fazer um exercício aqui para afirmar um pouco o conceito de proporção. Imaginemos aqui o primeiro. Vamos imaginar aqui um colégio com 600 alunos. Nesse colégio, em uma amostra, em uma das salas, constatou-se que para cada 3 alunos haviam 2 meninas. Então a proporção era de 2 meninas para cada 3 alunos. Era uma proporção de 2 para 3, 2 meninas para cada 3 alunos. Então quantas meninas que tem nesse colégio com 600 alunos? Montamos uma proporção. 2 está para 3, assim como X meninas estarão para 600 alunos, no total do colégio. Para facilitar, podemos fazer assim. 2 meninas para cada 3 alunos. Então, X meninas para 600 alunos. É um esqueminha melhor de se fazer rapidamente uma proporção. 2 meninas para cada 3 alunos. X meninas para 600. E multiplicamos cruzado. Ou seja, 3 vezes X será igual a 2 vezes 600. X, então, será 1.200 dividido por 3. X é igual a 400. Então, se for guardada a proporção
de 2 para 3, 2 meninas para cada 3 alunos, então num total de 600 alunos do colégio, teremos 400 meninas. É uma aplicação de uso de proporção. Tem muitos outros exemplos que veremos. Vamos fazer mais um exemplo aqui de proporção. Digamos que você tem que pintar o seu apartamento, medindo paredes, teto e tudo assim. Chegou à constatação que seu apartamento precisa de 280 metros quadrados de área a ser. Você quer saber quanto de tinta vai precisar? Numa casa de materiais de construção, você foi informado que um galão de 3,6 litros de tinta é possível pintar 45 metros quadrados de área. Então você quer saber quantos litros precisa para pintar 280. Ó, é uma proporção. Se com 3,6 você pinta 45 metros quadrados, você vai precisar de X para pintar 280 metros quadrados. Está aí. Se com 3,6 litros você pinta 45 metros quadrados, vai precisar de X para pintar 280. É, na verdade, uma proporção. Eu costumo armar da seguinte forma, mais prática, mais rápida. Se com 3,6 litros eu pinto 45 metros quadrados, com X litros vou pintar os meus 280. Eu monto dessa forma. Com 3,6 pinto 45 metros quadrados. Preciso de X para pintar 280. E agora só multiplico cruzado. 45 vezes X é igual a 3,6 vezes 280. Quando eu multiplico cruzado, eu estou aplicando a propriedade das proporções. Fazendo esse cálculo, eu vou calcular que eu vou precisar de 22,4 litros para pintar todo esse meu apartamento. Posso montar uma outra proporção, que é a seguinte: se um galão tem 3,6 litros, quantos galões eu preciso comprar para conseguir 22,4 litros? Com isso, eu vou saber quantos galões eu preciso comprar. Eu sei quantos litros, mas eu quero saber quantos galões. Então, novamente, multiplicando aqui cruzado, 3,6 vezes X é igual a 1 vezes 22,4. Que resulta X igual 22,4 dividido por 3,6, que vai dar 6,22 galões. Ou seja, 6 galões e 22 centésimos de um galão. Em resumo, preciso comprar 7 galões. Vou usar 6 e mais um pouco do sétimo. Ou seja, vai sobrar um pouco de tinta. Então eu preciso comprar 7 galões para poder pintar esse meu apartamento. Muitas vezes não precisa nem ficar sabendo grandes teorias. Você montando um esquema de proporção, você já é suficiente para você calcular e acertar uma questão. Vamos imaginar mais um exemplo prático aqui. Digamos que um chacreiro cria galinha e ele sabe que, do dia a dia dele lá, que com 15 galinhas que ele possui lá, ele precisa de 60 quilos de rações por mês para sustentar essas 15 galinhas.
De repente, ele vai precisar mais rações porque adquiriu mais galinhas. Agora ele está com 300 galinhas, praticamente uma granja. 300 galinhas. E ele quer saber quanto de ração que ele vai gastar por mês. Então é uma proporção. Dá para mudar uma proporção. Com 15 galinhas, ele consumia 60 kg por mês. Então, com 300 galinhas, ele vai precisar de X quilogramas de ração. Montamos uma proporção. 15 galinhas, 60 kg, 300 galinhas, X. Multiplicamos cruzado e vamos ter 15 vezes X igual 60 vezes 300. Então, nós vamos precisar 60 vezes 300 dividido por 15. Antes de multiplicarmos aqui e dividirmos por 15, vamos simplificar aqui. Por 15 dá 1, por 15 dá 4. 4 vezes 300, 1.200. Então, se eu precisava de 60 quilogramas para sustentar 15 galinhas no mês, para 300 galinhas vou precisar de 1.200 quilogramas de ração por mês. Se você gostou desta aula, marque um joinha aqui embaixo e se inscreva nesse canal para receber as próximas aulas de matemática básica.